E aí, boa tarde. É de tarde agora, a hora que eu tô gravando esse vídeo. E eu me chamo Gustavo Machado e meu Instagram é o @umcomrei. Aqui no YouTube, se você quiser me acompanhar, é youtube.com/umcomrei, tá? E eu estou gravando esse vídeo hoje sobre mais uma passagem bíblica. Então esse é um vídeo em que eu vou trazer aí reflexões, revelações e fazer comentários a respeito de mais uma passagem bíblica para vocês, tá certo? E você que está assistindo, já deixa aí o joinha, né? Clica ali no botão de curtir, tem um certinho aí embaixo em algum lugar da tela. Já clica aí para ajudar a esse conteúdo crescer aqui no canal, tá? Na rede social do YouTube, beleza? Só dar uma ajeitada aqui na câmera. Também peço que você se inscreva no canal, tá? Se você quiser ficar por dentro de mais conteúdos como esse. Vamos lá. Qual é a passagem bíblica que nós vamos conversar hoje, que nós vamos falar hoje? A passagem bíblica é a passagem da figueira, tá? Na figueira lá de Israel. Ela está em Marcos 11, do verso 12 ao 14. É uma passagem curtinha, porém é uma passagem curta que muitas pessoas até não compreendem a riqueza que está por trás dessa passagem, tá? Recentemente eu fiz outro vídeo aqui no canal, onde eu falei lá do jumentinho, que está um pouco antes dessa passagem aqui, a passagem do jumentinho, né? Aliás, um pouco depois. Primeiro vem, deixa eu ver, só para corrigir, para não dar informação errada. Está antes, tá? A passagem do jumentinho é antes dessa passagem da figueira. O que acontece? A passagem do jumentinho também, as pessoas acham que ali a questão de encontrar o jumentinho e depois Jesus entrar lá em Jerusalém montado no jumentinho é um lance de fé, é um lance de humildade. Entretanto, é muito mais do que isso e as pessoas não se atentam a esses detalhes, tá? Por isso que eu faço esses vídeos também de passagem bíblica, porque se você quer ser um verdadeiro cristão, você precisa ser um com o rei. Para ser um com o rei, você precisa compreender as revelações e o que Deus quer de fato mostrar para você, tá? Para que você possa usufruir disso, pegar isso e aplicar na sua vida, beleza? Assim como eu, a Patrícia, minha esposa, a gente faz também em nossas vidas. Então, o que acontece? A gente não tinha esse nível de conhecimento, né? Esse nível de maturidade. Então, quando a gente começa a descobrir isso, a gente logo aplica, né? E isso com certeza traz grandes benefícios aí, tá? Então vamos lá. A passagem da figueira, lá em Marcos 11, do verso 12 ao 14, fala o seguinte: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, tá? Teve fome aqui é Jesus. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Eu vou ler até aqui. Então, o que acontece, tá? Esse vídeo é para falar para você, a chamada do vídeo foi o verdadeiro significado de viver de aparências, tá? Essa foi a chamada que eu utilizei no vídeo. E por que eu utilizei essa chamada? Porque essa passagem aqui da figueira é justamente isso. Ela é uma vida de aparências, tá? E muita gente, aliás, a maioria, né, se não todas as pessoas que vivem de aparência, elas não confessam que elas vivem, elas não querem assumir que elas vivem de aparências, né? Para elas jamais vivem de aparências. Então, um grande problema que a gente tem hoje é que as pessoas elas estão doentes, mas elas não querem assumir que estão doentes, né? Elas acham que está tudo certo. Então, por isso que elas continuam sempre doentes, cada vez mais se afundando nas suas doenças. E essa questão do viver de aparências é uma doença. É uma doença que você não quer soltar, porque, primeiro lugar, para você mudar, para você ser transformado, é você reconhecer que você precisa de ajuda, você reconhecer que você está doente, né?
E as pessoas que vivem de aparência, elas não reconhecem. Elas simplesmente acham que com elas é assim e segue o baile, tá? É muito triste isso. Então aqui essa passagem da figueira, depois até tem mais para frente na Bíblia, quando os discípulos ali, eles perguntam para Jesus, a figueira secou mesmo e tal, como é que pode isso, não sei o que. Jesus ele fala de um lance de fé. Se vocês quiserem, vocês falarem para uma montanha, se vocês tiverem fé, vocês falarem para essa montanha, saia daqui e vá para lá, isso vai acontecer e tal. Só que Jesus, claro, ele deu outros exemplos. Só que nessa passagem aqui da figueira não era apenas um lance de fé, tá? Jesus ele falou ali para a figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. Isso, claro, soa como uma maldição. Mas aqui o que está acontecendo é muito mais profundo, tá? Por quê? Então, não era tempo de figo. Entretanto, 2 vezes aqui faz menção a folhas, a questão da figueira ter folhas. Ó, primeiro ele fala, vendo de longe uma figueira que tinha folhas. Então, ó, se de longe você já consegue ver que aquela árvore está cheia de folhas, é porque tem muita folha. É uma árvore muito bonita, é uma árvore bem apresentável. De longe você consegue ver, olha lá que árvore linda, né? Vou ir até lá, deve estar carregada de frutos, certo? Depois ele fala que quando chegou na figueira, ele não encontrou fruto senão folhas. Não encontrou nada, né? Não tinha nada nela senão folhas. Então, de novo, ele dá ênfase para a questão das folhas. O que está acontecendo aqui? Muita gente não percebe isso, tá? A figueira era o religioso da época lá. A figueira eram os religiosos que estavam lá em Jerusalém. A figueira era as pessoas que não tinham resultado nenhum, mas elas aparentavam ter. É a pessoa que vive de aparência, é o religioso. O religioso não é porque você segue uma religião, mas sim porque você está contaminado pela religiosidade. Religiosidade é uma doença, é uma alienação, tá? Você seguir uma religião, ok, que bom para você, tomara que isso faça bem para você. Mas você ser contaminado pela religiosidade, isso é uma doença, isso é uma alienação, tá? Então saia disso, porque pessoas que estão contaminadas por religiosidade, e essa contaminação por religiosidade não é apenas de seguir uma religião, que fique claro isso. Você pode estar contaminado por religiosidade no seu trabalho, nos seus relacionamentos, dentro da sua família, né? Com os seus filhos, com os seus netos, com o seu cônjuge. Então você pode estar contaminado com a religiosidade simplesmente por você se meter onde não é chamado ou por você defender aquilo que você nem conhece, tá? E religiosidade é justamente isso aqui que está acontecendo aqui com a figueira. É uma vida de aparências, é uma vida contaminada por religiosidade também, tá? Então essa figueira, ela era somente aparência, porque ela era muito bonita, linda, cheia de folhas, mas não tinha fruto nenhum. Então, quando você chega mais perto da figueira, Jesus chegou perto da figueira e viu, opa, mas por que tu te apresenta assim, tão bonita, tão linda, carregada de folhas e não tem fruto algum? E aí ele fala para ela, nunca mais coma alguém fruto de ti. Já que ela não tinha fruto nenhum mesmo, ela só estava ali se mostrando, estava ali aparentando ser uma coisa que na verdade não é. Aparentando uma vida que na verdade não era a vida dela, né? Hoje muita gente nas redes sociais, por exemplo, mostram uma vida e na verdade a vida daquela pessoa é totalmente diferente. Então é uma vida de aparência que ela tem nas redes sociais. Quando você, por exemplo, vai a um evento que você não foi convidado, aí você vai nesse evento só porque você sabe que pessoas lá dentro depois vão notar que você não esteve lá e aí vão sair comentando, onde está fulano? Onde está fulana? Como é que ele não está aqui presente? Né? Isso é uma vida de aparência, tá? Porque você nem foi convidado para estar naquele evento, mas você foi só preocupado com o que as pessoas iriam dizer, com o que as pessoas iriam achar. Você tinha que estar aparentemente ali presente, né? Para aparecer na fotografia, para aparecer na frente dos outros, tá? Isso é viver de aparência. Quando você não cuida da sua vida, quando você não acordou ainda para a vida e você está cuidando apenas da vida dos outros, né? Se metendo na vida dos outros e ainda
por cima tentando manipular, controlar a vida dos outros, isso é uma vida de aparência. Por quê? Porque a sua vida não é verdadeira. Você vive para querer controlar os outros. Então você não está cuidando da sua vida. Isso é triste, é uma doença, é viver de aparência. Tudo isso é viver de aparência. Você não está sendo a pessoa que você nasceu para ser. Você não está vivendo aquilo que você demonstra viver. Então você demonstra uma coisa, mas vive outra, tá? Então, para a gente concluir esse vídeo, essa passagem, eu vou ler para você algumas anotações que eu tenho aqui. As folhas. Primeiro aqui, a figueira tinha folhas, portanto deveria ter frutos. Então essa parte eu acho que já ficou bem claro para você, né? Que a figueira ela tinha folhas, portanto ela deveria ter também frutos. Ela se apresentou, né? Uma figueira muito bonita, muito linda, mas na verdade não era bem aquilo ali, né? As folhas é como você se apresenta, mas há quem sempre viva só de aparências, sem verdadeiros frutos. Então tem muita gente aí vivendo mostrando só as folhas, né? E as pessoas olham e diz: nossa, mas fulana é uma guerreira, é uma batalhadora. Fulana é uma pessoa muito maravilhosa, olha só tudo que ela faz. Fulano é um exemplo de pessoa, o fulano, ele faz isso, ele faz aquilo, olha só a vida do fulano. Só que quando você olha mais de perto, igual quando Jesus chegou ali na figueira, não tem fruto nenhum. Tem nenhum fruto, zero fruto, né? Então aí você vê que não era bem aquilo, né? A aparência é uma coisa, mas a verdade, a realidade é outra, totalmente diferente, tá? E outro ponto muito importante que eu já falei em outros vídeos e vou repetir aqui. As pessoas não entendem uma coisa sobre Jesus. Jesus, ele era intencional. Então não tinha nada que ele fizesse que ele não estivesse fazendo intencionalmente, tá? Por que eu digo isso? Porque isso faz, se você tiver isso em mente, você vai ler cada passagem da Bíblia prestando atenção nos mínimos detalhes, porque se algum detalhe está ali, está escrito ali daquela forma, pode ter certeza que aquilo ali quer te trazer algo, quer te dizer algo, porque Jesus ele era intencional, tá? Que nem, de novo, lá na passagem do burrinho, que Jesus manda eles irem atrás do burrinho, para ele montar no burrinho e entrar em Jerusalém. Aqui em Marcos, no Evangelho de Marcos, ele deixa muito claro que o burrinho estava amarrado do lado de fora da casa, entre dois caminhos. Esses detalhes não estão ali à toa, não estão ali apenas para preencher, tá? Esses detalhes são muito importantes. Então, isso tudo é algo, faz parte de um trabalho intencional, tá? Tanto de Jesus como dos seus discípulos. Então Jesus ele era intencional. A figueira era Jerusalém. Lá haviam muitos religiosos que, embora aparentavam ser uma bela figueira com folhas, não carregavam fruto algum. E assim é até os tempos de hoje, até os dias atuais, né? Muitas pessoas são como essa figueira, cheia de folhas, porém sem fruto algum, tá? Então, se você quiser acompanhar essa passagem, leia aí na sua Bíblia, ela está lá em Marcos 11, do verso 12 ao 14. Tá certo? Por hoje nós vamos ficando por aqui, então. O nosso site é gppm.com.br. Eu indico ele para você porque lá a gente produz muito conteúdo do reino. Então, conteúdo sobre o reino de Deus, para você aprender sobre o reino de Deus, sobre identidade, sobre o papel do homem, o papel da mulher, relacionamentos, família, tudo lá, tá? Então, é só você digitar aí no Google gppm.com.br que você já vai achar facilmente o nosso site. Um forte abraço, deixa o seu joinha, siga no canal e até a próxima. Falou, valeu!